Boa tarde, caros estudantes. Na aula de hoje de História, nós iremos começar a Antiguidade Clássica, que é a segunda parte referente à Antiguidade. E o que é a Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica é um período da história que basicamente corresponde ao período da civilização helênica, ou civilização grega e civilização romana. E o que tem de diferente na Antiguidade Clássica com relação à Antiguidade Oriental, para ser dividida dessa forma? Bem, as civilizações da Antiguidade Clássica, elas surgem depois do chamado colapso da Idade do Bronze, que é, como já foi abordado, uma série de eventos que levaram a uma crise nos grandes impérios que dominavam na Antiguidade Oriental, principalmente a Babilônia, o Egito e os hititas. Após a Idade do Bronze, nós temos o início da Idade do Ferro. E nesse período, nós vamos ter o surgimento de várias civilizações que irão prosperar nesse momento. No caso, o caso da Grécia e de Roma tem uma importância fundamental, uma importância à parte fundamental, pois considera-se que a civilização grega e a civilização romana são as civilizações ancestrais do que nós chamamos de cultura ocidental. A cultura ocidental é toda aquela manifestação cultural proveniente da Europa Ocidental. Devemos lembrar que, bem posteriormente, os países da Europa Ocidental irão colonizar e moldar basicamente todo o mundo moderno e contemporâneo. E com isso, eles também deixaram de legado a cultura ocidental. A cultura ocidental, então, ela se baseia em grande parte na antiga cultura grega e romana. Então, muitos aspectos da cultura grega e romana estão presentes no nosso dia a dia, podemos dizer desta maneira. Entre alguns exemplos, a política, muitos dos conceitos políticos que nós temos se originaram da Grécia Antiga e foram reformulados pelos romanos. Então, o conceito de república, o conceito de democracia, aristocracia, conceitos que nós iremos ver com calma posteriormente, tirania também, são conceitos que tiveram origem na política grega e depois é reformulada pela política romana. A filosofia também, sem dúvida alguma, a filosofia grega, ela é a que vai dar base para praticamente toda a filosofia ocidental. Muito da filosofia que nós conhecemos hoje, ela é, de certa forma, uma releitura ou uma reinterpretação ou mesmo uma crítica da antiga filosofia grega, com os primeiros filósofos, a chamada escola jônica, que buscava descobrir a composição do cosmos, da natureza, ou então da filosofia pitagórica, que moldou muito da matemática que nós conhecemos. A filosofia eleática, com uma série de questões metafísicas, a atomista, que foi a primeira a sugerir os átomos, a existência dos átomos, a filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, que passaram a pensar as questões humanas, sobretudo ética, política, moral, conhecimento, entre outros aspectos, e a filosofia helenista, que é as filosofias da vivência, como o epicurismo e o estoicismo. Muito dessas filosofias, elas são até hoje muito presentes nas sociedades ocidentais contemporâneas. Também, nós temos, além da política e da filosofia, o próprio vocabulário nosso é muito influenciado pela língua grega antiga e pela romana, Querendo ou não, o português é uma língua latina, uma língua neolatina, românica que se chama, e ela é uma das várias línguas que derivou do antigo latim romano, Então, a língua falada na Roma antiga, o latim, acabou com o tempo, depois de séculos, milênios, acabou se diferenciando, dando origem a vários idiomas atuais, tais quais o espanhol, o francês, o catalão, o italiano, o romeno, o português, o galego,
entre outros, né? E mesmo algumas línguas que não são diretamente descendentes da língua latina acabam tendo também muitos termos em latim em sua composição, como é o caso do inglês, como é o caso do alemão também. Além disso, né, o grego mesmo, ele foi por muito tempo, assim como o latim, usado como linguagem da ciência. Então, muitos termos científicos que nós usamos atualmente, eles têm uma origem ou do grego ou do latim. O nome da maioria das disciplinas que são estudadas no ensino básico tem origem ou grega ou latina, né? Então, geografia, biologia, história, matemática, né? São palavras que têm uma derivação ou do grego ou do latim ou de ambas, na maioria das vezes. Na arte da guerra também, né? No conhecimento militar, os gregos e os romanos trouxeram muitas contribuições, como nós veremos posteriormente. Nós temos também a questão dos esportes, né? A luta greco-romana, os Jogos Olímpicos, né? A ideia de Jogos Olímpicos surgiu também na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga havia as chamadas Olimpíadas, que eram grandes competições realizadas entre as cidades-estado gregas e que hoje foram reformuladas com mais modalidades esportivas e que incluem todas as nações do mundo. Nós temos também no campo das artes, né? A poesia ocidental, ela teve origem na Grécia Antiga e foi reformulada pelos romanos. A escultura, o padrão de beleza simétrico e harmônico, assim como também nas artes plásticas, nós temos uma grande herança também da cultura grega e da cultura romana. Então, né, só para contextualizar nesse sentido, muitas coisas que nós temos contato no dia de hoje, elas tiveram origem entre os gregos e entre os romanos. Elas tiveram origem na chamada Antiguidade Clássica, né? Então, muito do que nós temos nas nossas sociedades tiveram como origem na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Claro, né, não são idênticos à Antiguidade, né? Depois de vários séculos, essas ideias foram continuamente reformuladas e readaptadas para novos tempos. Mas a base, né, podemos dizer dessa forma, a essência desses aspectos, né, tem origem na Grécia e na Roma Antiga. Então, definindo a Antiguidade Clássica, refere-se às civilizações helênica ou grega e romana. E diferentemente das civilizações da Antiguidade Oriental, em que nós tínhamos principalmente o chamado modo de produção asiático, no qual o Estado era o proprietário de terras e você tinha uma elite que governava e controlava o Estado e camponeses e servos que trabalhavam a serviço do Estado para viver em suas terras, na Antiguidade Clássica nós já temos uma delimitação bem maior da propriedade privada. Então a propriedade privada é um elemento que, embora existente antes, ele se potencializa nas civilizações grega e nas civilizações romanas, né? Então, não é mais o Estado que possui os meios de produção, são pessoas, né? Então, vários indivíduos, eles acabam detendo as terras, os meios de comércio, as minas, entre outros aspectos, né? Elas que são proprietárias desses meios de produção, né? Não é necessariamente o Estado, embora até existisse a propriedade estatal nessas sociedades, não era ela que predominava, era a propriedade privada. Nós tínhamos também, assim como o caso da Antiguidade Oriental, sociedades bem estratificadas. Mas, em geral, em Grécia e Roma, pelo menos posteriormente, nós teremos uma mobilidade social um pouco maior. Enquanto nas sociedades da Antiguidade Oriental, nós tínhamos muitas vezes uma posição que não se alterava nem com as gerações seguintes, né? Então, os nobres, até os próximos descendentes deles seriam nobres, né? Já os camponeses, os próximos descendentes deles seriam camponeses. Não havia muita possibilidade para a mudança de classe social. Na Antiguidade Clássica, embora seja difícil, essa já é uma possibilidade existente também.
Outro aspecto que nós temos é que tanto a civilização grega quanto a civilização romana eram sociedades antropocêntricas. O que quer dizer isso? Eram civilizações que tinham como foco a ação humana. Embora tanto os gregos quanto os romanos tivessem uma religião própria, né, e realmente acreditassem nessa religião, tivessem uma série de rituais relacionados a essa religião, posteriormente, essas sociedades acabam valorizando mais a ação humana, né? Mas as atitudes humanas e a mesma ideia da humanidade como senhora de seu próprio destino. Diferentemente da sociedade egípcia ou da sociedade mesopotâmica, por exemplo, em que nós tínhamos os reis, né, eram representações ou mesmo encarnações de deuses, né? Os deuses, a religião, ela tomava conta de todos os aspectos dessas sociedades e, sobretudo, ela justificava o sistema político existente, né? Já no caso de Grécia e Roma, embora exista a religião e seja uma religião bastante presente, com o tempo, por exemplo, na política, a religião ela vai se desatrelar da política. A filosofia, ela vai se desatrelar da religião, né? Então, embora ainda exista uma série de rituais, de cultos religiosos nessas duas civilizações, começa-se a valorizar a ação humana independente das divindades. Outra característica também é o pensamento racional, né? Então, justamente por serem sociedades antropocêntricas que tinham como preocupação central a ação humana, essas sociedades, elas são mais racionais, né? Então, justamente pelo fato das religiões, elas não estarem presentes em todos os aspectos da sociedade, nós tínhamos uma abertura para o pensamento racional. Não é à toa também que a própria noção de ciência surge na Antiguidade Clássica. Muitas ciências que nós conhecemos hoje tiveram o seu embrião na Grécia ou na Roma Antiga. Então, por exemplo, a geografia, a história, as ciências naturais, né, a biologia, a física, a própria química, mesmo que na época era a alquimia, assim também como a literatura, né? Todos esses aspectos, eles tiveram origem na civilização grega e foram adaptadas depois pela civilização romana. Na verdade, né, no campo da Antiguidade Clássica, os gregos eles foram bem mais originais, né? Muito do conhecimento que é da sociedade ocidental vem dos gregos. Os romanos, eles não chegaram necessariamente a criar coisas novas, né? Mas, no entanto, eles reformularam e adaptaram o pensamento dos gregos para os novos tempos. Apesar disso, os romanos eles também tiveram grandes contribuições para a nossa sociedade. Além da língua latina, eles que também criaram a noção de direito, né, que até hoje é comumente utilizada em nossas sociedades. E, né, vão ser sociedades bastante filosóficas e bastante artísticas. Como eu falei, elas vão moldar tanto a filosofia quanto as artes no mundo contemporâneo. Então, antes de nós começarmos, né, nós iremos então a partir de agora tratar primeiramente da civilização grega e depois da civilização romana, né, finalizando então a antiguidade. No campo da civilização grega, que é o que nós começaremos a partir dessa aula, para compreendê-la, nós devemos ter em vista duas civilizações que antecederam a civilização grega. A primeira foi a chamada civilização cretense ou civilização minoica, né? Ela tem esse nome minoica, pois acredita-se, né, que um poderoso rei da chamada Ilha de Creta, que era a sede dessa civilização no mar Mediterrâneo, foi o lendário rei Minos, né, que para quem conhece de mitologia grega, lembra que rei Minos é o pai do Minotauro, né, aquele ser que é parte humana e parte touro. Embora exista muito mito na história do rei Minos, muito se considera que esse personagem histórico tivesse existido e teria sido um poderoso rei da ilha de Creta, né, da civilização cretense. Então, né,
como que é a civilização minoica ou civilização cretense? Ela surgiu na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, na Idade do Bronze. Acredita-se que mais ou menos por volta do século 30 a.C., né, mais ou menos 3000 a.C., a ilha de Creta ela é ocupada e então ela passa a ser o lar de várias cidades-estado independentes, né? Retomando, o que são cidades-estado? Cidades-estado são cidades que têm uma administração própria, são cidades que são um estado próprio, né? Então, é como se cada cidade fosse um país diferente, podemos dizer dessa forma, com governo próprio, com uma administração própria, com uma organização econômica e social própria, né? Embora as cidades cretenses elas compartilhassem religião e língua em comum, elas não se viam inicialmente como uma unidade, né? Cada cidade tinha a sua própria administração. Depois elas vão se unindo. A ilha de Creta, ela era uma talassocracia. E o que significa talassocracia? Talassocracia é uma forma de governo no qual o poder é baseado no controle marítimo. Esse é outro ponto importante, já que como a ilha de Creta, como o nome sugere, é uma ilha, né? Ela tinha poucos rios e poucas terras férteis. Então a população de lá, ela não conseguia depender necessariamente da agricultura. Por conta disso, a população de lá passou a investir no chamado comércio, principalmente o comércio marítimo. Então, os cretenses, eles eram hábeis navegadores, eles criaram várias colônias comerciais pelo mar Mediterrâneo, onde eles faziam trocas com outras civilizações para obter os produtos que eles não conseguiam produzir na ilha de Creta. Então, o poder da ilha de Creta era baseada no comércio, era baseada na expansão marítima. É claro que quando nós tratamos de colônia, nós devemos diferenciar. As colônias da antiguidade não são que nem as colônias da Idade Moderna, né? Então, na antiguidade, colônias eram cidades comerciais, entrepostos comerciais, né? Portos comerciais que eram fundados pelos navegadores, que depois acabavam se transformando em grandes cidades, né? Um exemplo é o que os fenícios faziam, né? Os fenícios, o povo do Líbano, eles fundaram vários entrepostos comerciais pelo mar Mediterrâneo e alguns deles viraram grandes cidades, como é o caso de Cartago, né, que nós iremos ver depois quando nós falarmos da civilização romana. Então, os cretenses, eles criavam vários entrepostos comerciais que formaram algumas comunidades e até mesmo algumas cidades pelo mar Mediterrâneo. Ao fazer as trocas comerciais, os cretenses também irradiaram parte da sua cultura para o mar Mediterrâneo. Não se sabe exatamente que fim eles levaram, né? Mas o fim da ilha de Creta está associado ao evento conhecido como o colapso da Idade do Bronze, que é uma série de invasões e de desastres naturais, ambientais, que assim como também grandes problemas sociais que vão levar ao fim os vários impérios que existiam na época, como o Império Egípcio, o Império Hitita, o Império Babilônico, né? Isso é por volta de 1200 antes de Cristo, né? Acredita-se que um dos elementos que levou ao fim da ilha de Creta foi a erupção do vulcão Tera em Santorini. A erupção do vulcão Tera em Santorini, que era uma das colônias da ilha de Creta, ele causou um grande terremoto seguido de um maremoto que atingiu não só várias colônias cretenses, como a própria ilha de Creta, né? Então isso teria ocorrido entre 1500 e 1600 a.C., né? Em 1400 a.C., a civilização cretense ela já estava bastante enfraquecida. As cidades, elas proclamaram independência e começaram a lutar entre si, enfraquecendo definitivamente a civilização cretense, que logo em seguida é dominada pelos aqueus, que nós iremos ver posteriormente. Nas características gerais da civilização cretense, ela era baseada principalmente no comércio externo por conta da infertilidade da ilha de Creta. Os cretenses, eles produziam azeite
e assim como objetos de cerâmica, joias, lã e metal, principalmente bronze, e vendiam esses produtos pelo mar Mediterrâneo em troca de vários produtos, principalmente agrícolas e pecuários, que eles não podiam cultivar na ilha. Além disso também, né, a ilha de Creta tinha um sistema de escrita, inicialmente um sistema de escrita hieroglífico, que depois foi se simplificando e que até hoje é quase que totalmente indecifrável, né? Então, a ilha de Creta, né, a escrita da civilização cretense, ela ficou gravada em um item conhecido como disco de Festo, onde há várias inscrições indicando que os cretenses tinham um alfabeto, mas ainda muito da escrita cretense ainda não foi totalmente decifrada. Na religião, era uma sociedade politeísta, acreditava em vários deuses, inclusive acredita-se que a antiga religião cretense, ela teria sido uma das bases para a religião grega antiga, e uma outra coisa característica também é que acredita-se que na sociedade cretense, as mulheres tinham um papel bastante importante, podendo até mesmo serem sacerdotisas ou até exercer na política. Na religião cretense mesmo, muitas divindades femininas são as mais importantes. Alguns até chegam a afirmar que talvez a ilha de Creta fosse uma sociedade matriarcal, em que a mulher teria domínio da política. No entanto, não existe nenhuma comprovação a respeito disso, né? E mesmo a lenda do rei Minos, né, mostra que, na verdade, os homens também governavam a ilha de Creta, né? Então, não tem uma comprovação. E muito da cultura grega acabou se originando da civilização cretense. Das várias cidades da ilha de Creta, a mais conhecida foi Knossos. Knossos foi a maior das cidades da ilha de Creta, e quando a ilha de Creta se unifica, ela passou a ser uma espécie de sede, uma espécie de capital da civilização cretense. Além da ilha de Creta, outra civilização que também vai ser a base para a chamada Antiguidade Clássica será a chamada civilização micênica, né? A civilização micênica, ela é o quê? Ela foi fundada por um povo de origem indo-europeia chamado de aqueus. Os aqueus, por volta de 1600 a 1400 a.C., eles teriam chegado à Grécia continental, né, chamada de Hélade, e lá eles fundaram uma grande cidade chamada Micenas. A civilização micênica, assim como a cretense, ela acabou sendo uma das grandes influências da cultura grega, né? E quando a ilha de Creta ela se enfraquece após a erupção do Tera e também com as guerras civis, Micenas invade e conquista Creta, dando origem à chamada civilização creto-micênica, que é a base da civilização grega antiga, né? Então, a civilização cretense e a civilização micênica, elas que serão a base para a civilização grega antiga. Então, né, no que diz respeito à Grécia Antiga, nós temos que ter em vista os seguintes aspectos, né? A Grécia Antiga, ela era conhecida na antiguidade como Hélade. Hélade, no caso, é o nome da península grega, né, na região balcânica, no sudeste europeu. É a chamada Grécia continental, né? A gente deve lembrar que a Grécia, ela se divide em duas. A Grécia continental, que é contínua com os Balcãs, né, que tem uma ligação contínua com a península balcânica, e a Grécia insular, que são as várias ilhas gregas no mar Egeu, no mar Jônico, entre tantas outras, né? Então, a Hélade era a região, né, continental da Grécia Antiga. Nós tínhamos também a chamada porção peninsular, conhecida como Peloponeso, na região da Grécia, que nós iremos ver também com mais detalhes posteriormente, né? Acredita-se que a porção insular, né, a porção das ilhas gregas, reúne cerca de 2.000 ilhas, né? Então, eram várias ilhas que ficavam na costa grega. Apesar disso, nós não podemos fazer a seguinte confusão, né? A Grécia Antiga, ela não necessariamente corresponde à Grécia moderna, tá? Então, territorialmente falando, o mundo grego antigo, ele não se limitava a Hélade
e as ilhas, né? Os gregos, assim como seus ancestrais cretenses, estabeleceram colônias por todo o mar Mediterrâneo. Então, o mundo grego dizia respeito a todas essas colônias que foram ocupadas pelos gregos. Algumas até mesmo na Itália, no norte da África, até mesmo no Mar Negro, nós encontrávamos colônias gregas na antiguidade. Isso que correspondia ao mundo grego, né? Então, a Grécia antiga, ela não necessariamente corresponde à Grécia continental. Outro aspecto também que nós devemos ter em vista é que não havia unidade na Grécia antiga. Se hoje nós temos um país bastante delimitado chamado de Grécia, na antiguidade não existia um país chamado de Grécia. Na verdade, na Grécia nós tínhamos justamente o predomínio das cidades-estado, conhecidas como polis, né? As polis, elas eram cidades independentes, cada uma com um governo próprio. Elas não se identificavam, né? Uma não se identificava com a outra. Tinham até língua, costumes e religião em comum, mas elas não se viam como parte de um mesmo todo. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto eram cidades independentes com governos próprios, né? Eles não se viam como membros de um mesmo grupo. Cada uma tinha a sua própria administração, sua própria política, sua própria organização social. Diferentemente da Grécia moderna, né, em que nós temos um Estado unificado na região da Hélade e das ilhas gregas. Então, a periodização da história grega, né? A periodização da história grega, a história da Grécia Antiga, ela é dividida em 5 períodos principais. O primeiro período é o chamado período pré-homérico, que alguns datam de 1900 a.C., alguns datam de até antes e que vai até 1100 a.C. Aí nós temos o período homérico, que é de 1100 a.C. a 800 a.C., seguido pelo período arcaico, de 800 a.C. a 500 a.C., o período clássico, que é de 500 a.C. a 338 a.C., e o período helenístico, que vai de 338 a.C. a 146 a.C. Depois disso, a Grécia cai sob domínio romano, né? As cidades gregas acabam caindo sob domínio romano, né? Tendo a continuidade da história grega, só que agora como uma província romana. Então, né, para falar desses períodos, o que caracteriza basicamente cada um, né? O período pré-homérico é o período da civilização creto-micênica. O período homérico é o período que corresponde ao colapso da Idade do Bronze, tanto que ele é conhecido também como Idade das Trevas gregas. Nós iremos ver o porquê. Mas o que é esse homérico, né? O que é Homero? Homero foi um poeta que teria existido na Grécia Antiga no chamado período homérico, né? Então mais ou menos em 900, 1000 a.C., embora não se haja certeza sobre sua existência, mas a ele é atribuído os 2 primeiros poemas épicos da cultura ocidental, a Ilíada e a Odisseia. Né? A Ilíada, ela é um poema que narra a guerra dos gregos contra os troianos, ou melhor dizendo, a parte final da guerra dos gregos contra os troianos. Enquanto que a Odisseia mostra um dos líderes gregos, um dos reis gregos, Ulisses, também conhecido como Odisseu, fazendo a viagem de retorno para Ítaca, sua terra natal. Esses 2 poemas foram os primeiros poemas épicos que nós temos registro na história ocidental, né? E eles são atribuídos a esse personagem, o Homero, que não se tem certeza se ele existiu mesmo ou se esses 2 poemas, na verdade, foram criados por pessoas diferentes e depois reunidos em um grande conjunto. Então, o período pré-homérico, ele diz respeito aos eventos que ocorreram antes de Homero. Enquanto o período homérico, ele diz respeito aos períodos que são narrados por Homero na Ilíada e na Odisseia. O período arcaico, nós temos o surgimento das polis, o surgimento das cidades-estado. O período clássico é o apogeu, o melhor momento das polis, e também quando as cidades gregas vão primeiramente guerrear contra os persas e depois guerrear entre elas, levando então ao enfraquecimento das cidades gregas.
gregas. E o período helenístico é quando a Grécia cai sob domínio do Império Macedônio, né, com Felipe II e Alexandre o Grande. Então, cada período ele diz respeito a uma série de eventos bastante específicos. Começando então pelo período pré-homérico, que ele data de 1900 a.C. a 1100 a.C., nós temos, né, embora alguns até afirmem que ele poderia ter começado antes, nós temos nesse momento o período anterior ao florescimento da civilização grega, né? E nós temos a chegada de cretenses e fenícios ao continente. Nesse momento, nós vamos ter o desenvolvimento também da cidade de Micenas, né? Então, nós vamos ter a civilização minoica na ilha de Creta e a civilização micênica na Hélade, na Grécia continental, né? Então, os vários povos indo-europeus começam a migrar e ocupar a Hélade. Nós temos inicialmente os aqueus, que vão construir Micenas no século XVIII a.C., e depois deles nós teremos jônios, eólios e outros povos, que vão ocupar a Hélade, né, a Grécia continental, por volta do século XV a.C. Em 1400 a.C., com o enfraquecimento da ilha de Creta, os aqueus eles invadem Creta, né? E da mistura da cultura cretense com a cultura micênica surge a chamada cultura ou civilização creto-micênica, que, como eu falei anteriormente, ela que vai originar a civilização grega antiga. Logo em seguida, nós teremos a migração de um último povo indo-europeu para a Grécia, que são os dórios, que inclusive são considerados os ancestrais dos espartanos, né? A Esparta, que era a polis militarista, né? Era uma cidade de guerreiros, uma cidade de combatentes na Grécia Antiga. Os espartanos seriam descendentes dos dórios, que nessa época eles já se caracterizavam pelo seu expansionismo militar. Os dórios, então, eles fazem uma invasão em grande escala na região da Hélade, no qual eles forçam os outros povos a ocupar as ilhas gregas. Nesse momento, nós temos a chamada primeira diáspora grega, né? Lembrando, o que é diáspora? Diáspora é uma migração em massa para várias regiões ao mesmo tempo. Diferentemente de êxodo, em que nós temos uma migração em massa de uma região para outra, né? A diáspora ela já consiste na migração para várias direções ao mesmo tempo. E também outra característica que define a diáspora é que muitas vezes, enquanto o êxodo você faz uma migração sem intenção de retornar, na diáspora você já tem a intenção de retornar para a terra natal, nem que seja nas gerações seguintes. Então, né, a primeira diáspora grega, ela ocorre nesse momento com a invasão dos dórios, né, que vão destruir a cidade de Micenas, então encerrando a civilização creto-micênica e forçando os jônios, eólios e outros aqueus para as ilhas gregas. Então, vários povos indo-europeus que habitavam a Hélade começam a migrar para as ilhas, enquanto os dórios se estabelecem na chamada Península do Peloponeso, que é uma das regiões da Grécia. Já com a invasão dos dórios, nós temos o que será conhecido como a Idade das Trevas Gregas, né? Então, a Idade das Trevas Grega, ela recebe esse nome por quê? Porque depois da invasão dos dórios, muitas comunidades elas são atacadas e com a destruição de Micenas, né, que também, assim como a ilha de Creta, tinha um sistema de escrita próprio, os documentos escritos eles desaparecem nesse momento. Então, como os povos que viviam na Grécia, eles passam a migrar constantemente, tendo dificuldade em se estabelecer em um lugar por muito tempo, e também as duas grandes civilizações desse período, a cretense e a micênica, deixaram de existir, a documentação escrita, ela também vai se reduzindo. Então, esse período, né, do período homérico, ele é um período em que pouco se tem de registro escrito. Os registros escritos são mínimos, né? Então, pouco se sabe sobre esse período. Por isso o nome Idade das Trevas, porque ele é bastante obscuro, né? Não se sabe ainda muita coisa sobre ele. Sabe-se por conta da cultura material, dos objetos que foram deixados, né? Mas não se tem um conhecimento tão amplo sobre o que aconteceu nesse
período. De qualquer forma, acredita-se que nesse período nós temos os eventos narrados por Homero na Ilíada e na Odisseia, né? Então acredita-se que a famosa Guerra de Troia, que foi uma guerra que ocorreu entre os aqueus e vários outros aliados da Hélade contra os troianos, que era uma cidade grega que ficava na costa da Turquia, podemos dizer dessa forma, em aliança também com trácios e com frígios. É um grande conflito, né, que ocorreu nessa época da antiguidade, teria durado cerca de 10 anos, né, e até as causas dele são bastante nebulosas, né, as causas da Guerra de Troia. Muito do que se sabe sobre as causas da Guerra de Troia veio da mitologia, né, já que o príncipe de Troia, Paris, ele teria raptado Helena de Esparta, que passou a ser conhecida como Helena de Troia. E aí, no caso, Menelau, que era o líder de Esparta, ele convoca os aliados gregos para invadir Troia. Os gregos, eles têm grande dificuldade em atacar a Troia, eles fazem um cerco de 10 anos e são assolados pela peste, até que, segundo o mito, né, eles teriam conseguido entrar na cidade de Troia, se escondendo em um grande cavalo de madeira, que foi oferecido como um presente de rendição, que os troianos levaram para um templo dentro da cidade, e à noite os gregos teriam saído do cavalo de Troia e então incendiado a cidade de Troia, vencendo assim o conflito, né? Então, não se sabe muito, né? O mito e a história, né? A ficção e a história, eles não se separam muito nesse momento, né? Bem complicado compreender quais que teriam sido as possíveis reais causas da Guerra de Troia, né? Que não teria sido uma causa mítica no caso, né? Mas que provavelmente seria a grande demanda por terras férteis, né? Correlacionado com a diáspora também dos povos gregos que estavam atrás de novas terras férteis para ocupar após a invasão dória, né? Provavelmente esses teriam sido os grandes motivos da Guerra de Troia, né? Mas ainda não se sabe muito sobre esse período. De qualquer forma, muito se fala que a Troia histórica ela teria de fato existido, né? Já que foi encontrada ruínas de uma cidade na região que é descrita como sendo Troia, né? E que era conhecido também como Ilion. Por isso que o poema homérico que trata da Guerra de Troia é chamado de Ilíada, né? Pois outro nome para Troia seria Ilion. E o que ocorre no período homérico, além da Guerra de Troia? Nós vamos ter então o surgimento dos chamados guenos. Os guenos eram grupos de base familiar que constituíam unidades produtivas isoladas. Eram como, vamos dizer assim, pequenas tribos, né? Em que nós tínhamos um chefe de família, geralmente um ancião, né? Que era o líder político e religioso do clã, que distribuía a terra para seus parentes mais próximos. Então eram pequenas unidades autossuficientes, ou seja, elas produziam para consumo próprio e que eram lideradas geralmente pelo membro mais velho da família. Não havia moeda nem dinheiro nessa época, então as trocas elas eram de produto contra produto, né? Então trocava-se lã por metal, ou trocava-se então trigo por carne, entre outros exemplos, né? Era uma troca natural, né? Não existia ainda uma economia monetária pautada na moeda. Então, né, o patriarca, que era o membro mais velho do grupo, era o chefe dos guenos e exercia autoridade política, militar, jurídica e religiosa. Então ele era ao mesmo tempo um líder político, ao mesmo tempo ele era um sacerdote e também era juiz e comandante ao mesmo tempo. A posição de cada indivíduo nessas sociedades era determinada pela aproximação consanguínea com o patriarca. Então, o filho do patriarca, ele recebia maiores benefícios. O irmão também, né? Já os parentes mais distantes recebiam menos benefícios, menos terras aráveis, entre outros aspectos. Então, você já começa a ter aí o desenvolvimento de uma propriedade privada e também uma desigualdade social nesses guenos. No entanto, o que aconteceu foi que depois que as invasões dórias se cessam e as sociedades gregas elas conseguem se estabelecer fixamente nas ilhas gregas e mesmo na Grécia continental,
nós temos um aumento demográfico. O que quer dizer isso? Quer dizer que começa a ter muita gente habitando esses guenos. Só que o aumento da população não é seguido de melhorias na produção agrícola. E com isso, né, as terras, como elas passaram a ser entregues para os mais próximos da família do patriarca, gerando uma chamada aristocracia. Aristocracia é o quê? A aristocracia é uma forma de governo de elite. Então, né, diferentemente da monarquia, em que você tem um rei que governa o Estado, na aristocracia você tem um grupo de pessoas que governa o Estado, não é uma só, né? E nesse sentido, essas pessoas geralmente são as mais ricas, as que detêm os meios de produção, né? Então é um governo de elite, a aristocracia. Com o crescimento dos guenos, nós teremos então o surgimento das frátrias, que são unidades maiores, que vão originar as tribos e que a longo prazo originarão as primeiras cidades. As cidades inicialmente eram governadas por um monarca, por um rei, mas a maioria das cidades acabaram abolindo a monarquia, adotando uma aristocracia posteriormente. Também, né, durante o período com o crescimento da população nos guenos e depois nas frátrias e nas tribos, nós vamos ter uma escassez de terras cultiváveis para a população. Uma grande onda de fome vai se alastrar pela Grécia. Isso vai levar à chamada segunda diáspora grega. Na segunda diáspora grega, né, na primeira, os dórios invadem a Grécia continental, forçando os outros povos a migrar para as ilhas gregas. Na segunda diáspora grega, pela falta de terras férteis dentro dos guenos e das frátrias e depois tribos, né, muitas pessoas elas migram para outras regiões do mar Mediterrâneo. Então a civilização grega ela se expande nesse momento, né? Ela vai deixando a Grécia continental e insular e passa a estabelecer colônias da Itália, a chamada Magna Grécia, até na Península Ibérica, no norte da África, no Mar Negro, entre outros exemplos. Então, no momento é isso, né? Nós vimos então a origem da civilização grega nessa aula, né? A partir da aula que vem nós continuamos falando do período arcaico. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.